Malthus é considerado o pai da demografia. Nasceu em 1766, na Inglaterra, iniciozinho da Revolução Industrial, formou-se em economia e criou das mais polêmicas teorias demográficas que a gente já viu. Na verdade, a demografia não nasce com Thomas Malthus. O ato de contar as pessoas, o ato de saber qual é a população, para onde ela vai, de onde ela vem, remonta de mais de 5.000 anos. As civilizações mais antigas já faziam isso. Só que ele formulou uma teoria de desenvolvimento, de mudança populacional, sugeriu algumas coisas e tornou-se o mais polêmico dos demógrafos. Segundo Thomas Malthus, a população ela crescia de maneira geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia de maneira aritmética. O que é crescer de maneira geométrica? Crescer de maneira geométrica é crescer 2, 4, 8, 16, 32. Uma velocidade muito grande. Enquanto a produção de alimentos crescia numa velocidade de 2, 4, 6, 8, 10. Bom, o que esse sujeito aqui, o que esse sujeito está dizendo? Ele está dizendo que Reverendo Thomas Malthus foi uma autoridade no assunto e tal, mas o grande lance é falar, você está aí estudando, você está vendo esse vídeo, você está precisando de ponto, ou você está precisando de fazer algum trabalho, perdeu ideia, está completamente sem ideia. Thomas Malthus era um doidão. Começou a pregar, a desgraça é positiva, as paixões são negativas. Aqui, fala sério. Fala sério. Você já teve apaixonado? Paixão é negativa. A desgraça é positiva para quem? O doidão apoia o Thomas Malthus, que era professor e tal, como ele é professor, mas o doidão esquece de ressaltar que o cara achava positivo tsunami na Ásia. O cara era filho de fazendeiro e estava todo mundo fugindo da fazenda, possivelmente fugindo da fazenda do pai dele também. E aí o cara dizia que, se não tiver ninguém para produzir nos campos, o mundo vai acabar. Bom, você deve ter nascido aí na década de 90, 94, 95, 96, 97, sei lá quando você nasceu, mas dá para você perceber que o mundo não acabou. Ele errou em todos os pontos da teoria dele. E isso que é interessante ressaltar. Bom, o que esse economista, o que esse reverendo da igreja anglicana, Thomas Malthus, o que ele estava querendo dizer? Ele alertou a população, ele dizia muito isso nas suas pregações, nas suas aulas, ele era professor, além de economista, além de reverendo, ele alertava as pessoas nas pregações, nas aulas, de que se a população continuasse a crescer de maneira que estava crescendo, os alimentos faltariam. Ele viveu num contexto que as pessoas saíam do campo, o pai dele era fazendeiro, as pessoas abandonavam as fazendas e iam morar nos centros urbanos recipientes, iam morar nos centros urbanos para procurar emprego na indústria. E ele marcou nos seus estudos, ele fez prospecções e disse que o mundo acabaria na década de 90, 1992. Ele marcou uma data para o fim do mundo. É lógico que ele estava errado, e ele dizia que o mundo, senão não estava aqui, ele dizia que o mundo ia acabar quando um homem começasse a comer outro homem. Era a volta do canibalismo. Então ele pregava dizendo que a desgraça ela era positiva, enquanto as paixões elas eram negativas. São esses 3 pilares da teoria dele. A desgraça é positiva, a paixão é negativa e o fim do mundo estaria chegando por causa da ausência de alimentos. Então ele pregava o tempo inteiro, apesar de ser casado, ter 2 filhos, ele pregava contra a natalidade. Segura aí que você vai ver agora o jeito que faz. Bom, galera, é interessante sim pensar que ele foi um pioneiro, que ele foi um demógrafo, que ele foi um dos primeiros grandes demógrafos, tanto que não existe outro grande nome na demografia do mundo. Só que vale ressaltar que essa coisa de fim de mundo não aconteceu, que os seres humanos eles não comeram uns aos outros, não voltou o canibalismo, se é que já teve canibalismo disseminado pelo mundo inteiro, não só em algumas partes isoladas, mas não aconteceu o que ele estava prevendo. E além disso, a teoria desse cara lançou base para outras teorias.
Vocês vão ver aí, se esse sujeito quiser fazer um próximo vídeo, mas vocês vão perceber que existe um grupo chamado neo-malthusianos que trazem de volta essa coisa de não ter filho, de não aumentar a população, dando base aí para novas discussões, e tem muita gente, tristemente, você deve ser um neo-malthusiano. Bom, para pensar nisso, veja as teorias demográficas, existem muitas, mas 3 são as principais. Quem sabe ele decide voltar aí na próxima e dizer sobre as 3. A primeira que você está vendo agora é o chamado malthusianismo. Em 1766 ele nasce. Aqui vai acabar com a minha tentativa de aula. Bom, galera, mais uma última coisa que é interessante ressaltar é que Malthus, além disso tudo, esse cara ele deu base para a nova teoria. É lógico que ele errou em alguns pontos, na verdade ele errou em muitos pontos da teoria, mas ele é um marco na demografia. A partir de então surgiram outros demógrafos que tentaram explicar essa coisa do aumento populacional, do crescimento populacional para a época. Eu espero que vocês tenham entendido quem foi Thomas Malthus. É legal dar uma pesquisada nisso na rede. Tem muita coisa bacana falando, mas também tem muita inverdade, como fechar na questão da religiosidade, que Malthus era só um reverendo. Não, na verdade, ele tem uma história. Ele nasceu dentro de um contexto de época na Europa, onde as pessoas elas migravam, e migravam com um objetivo. Os campos eles estavam sendo completamente tomados para uma produção. Eu espero que vocês tenham gostado e não dei muita ideia para esse mané aí não. Sem querer atrapalhar, galera. Essa coisa de malthusianismo não pegou no mundo, ficou isolado na Europa. O contexto disso depois volta ali para o mundo, o chamado mundo desenvolvido, Estados Unidos, Canadá, a coisa começa a pegar no Japão, e o Brasil só recebe os resquícios disso. Você deve conseguir pensar em malthusianismo. Sabe aquela tia sua? Aquela tia que você olha para ela assim, você meio que fica com dó, não consegue parar de olhar para o bigode dela. Aquela tia assim, Joanita. Sabe aquela tia sua? Sei lá, Gracinha. Pois é, essa tia quando fala assim, caiu um avião e morreram tantas pessoas. Graças a Deus, pelo menos o mundo fica mais vazio. Esse tipo de argumento expressa o chamado malthusianismo ainda. O mundo está muito cheio, precisa esvaziar. Gostou? Volta aqui. Brigadão. Eu também estou indo embora. Tchau.